nós vamos falar sobre infecção congênita. O que é uma infecção congênita? A palavra congênita significa que essa infecção, ela ocorreu antes da criança nascer. Ou seja, ela passou, a mãe adquiriu a infecção, em algum momento durante a gravidez, e passou essa infecção para o seu bebê. Isso é uma infecção congênita. Existem muitas infecções congênitas, né? Porque a mulher grávida, ela está sujeita, né, a ter contato com vários tipos, né, de micro-organismos. O que são esses micro-organismos? São organismos que a gente não enxerga, não é? A gente não sabe que ele está ali, por exemplo, numa superfície, não sabe que está numa cadeira, e nós entramos em contato com eles. Agora, quais são eles? Eles podem ser vírus, bactérias, podem ser protozoários, né? Vocês já ouviram falar atualmente muito sobre o Zika vírus? Sim. Já ouviram falar do vírus da AIDS? Sim. O vírus da hepatite? Sim. Eu acredito que todos já ouviram falar. O que nós vamos conversar hoje é sobre um vírus com um nome muito extenso, né? Que chama citomegalovírus. Então, durante a minha fala, eu não vou falar citomegalovírus, eu vou falar a abreviatura CMV, porque é mais conhecido como CMV. E por que eu achei importante trazer para vocês? Porque, com certeza, todos vocês já entraram em contato com esse vírus em algum momento de suas vidas, né? Eu vou mostrar por que todo mundo já entrou em contato com esse vírus. Tá? Eu sou do departamento de puericultura e pediatria. Então, eu gostaria de falar um pouco sobre puericultura. O que é puericultura? O pediatra é aquele profissional de saúde que vai cuidar da saúde da criança, desde o período que ele nasce até a fase de adolescência. A puericultura é aquele período, né, que a criança nasce, que ele é pequenininho e vai crescendo. Então, vocês devem, né, lembrar, quando vocês eram pequenininhos, que vocês iam ao médico pediatra periodicamente. Para quê? Para ver se estava crescendo, né, para ver a alimentação, para ver também se a criança, quando começa a falar, quando começa a andar. Tudo isso é muito importante, saber se aquilo está normal. Alguma criança pode começar a falar mais tarde, alguma criança pode começar a andar mais tarde. Tudo isso são alterações que o médico pediatra vai identificar, né, e vai tomar uma medida para evitar que aquela criança, quando cresça, ela vai ter algum tipo de deficiência. Se a criança ouve ou não, tudo isso o pediatra vai tentar identificar. Então, é por isso que o departamento chama puericultura e pediatria. Esse vírus, qual é a importância dele? É um vírus muito comum, que pode infectar qualquer pessoa em qualquer lugar do mundo. Por que isso? Quando a gente adquire essa infecção, em algum momento, qualquer pessoa que tem uma infecção, o que vem na cabeça da gente? Que essa pessoa vai ter febre, né? Que ela vai ter algum tipo, né, de sintoma, uma tosse, né, uma dor de cabeça. Mas esse vírus, ele não causa nada. Você entra em contato com ele começa a habitar o nosso organismo de uma maneira parasitária, ou seja, ele aproveita tudo que a gente tem, né, dentro da célula, mas não causa sintomas. Então, todo mundo aqui, em algum momento, pode já ter entrado em contato com esse vírus. Por que nenhum médico, então, fala, olha, você está com essa infecção? Porque essa infecção não causa sintomas. Qual é a importância, então, desse vírus? Por que a gente estuda tanto? Porque o grande problema é quando a grávida tem essa infecção durante a gestação.
É sobre isso que nós vamos conversar. Tudo bem até aqui? Alguém quer fazer alguma pergunta? Então, esse vírus, chamado citomegalovírus, é muito difundido. Se nós fizermos um exame em cada um de vocês, ou mesmo em mim, nós vamos ver que nós já tivemos essa infecção em algum momento da vida. Eu vou mostrar a carinha desse vírus para vocês, só para vocês conhecerem. Eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ver como é a estrutura de um vírus. Então, eu queria parar um pouquinho para mostrar. Essa carinha, né, ela não é exclusiva do citomegalovírus. O vírus é um organismo que a gente chama, ela não é celular. A gente tem uma célula. Ela não é celular igual a bactéria, ela é acelular. Por que ela é celular? Porque, na verdade, para ele continuar vivendo, para ele persistir, ele precisa estar dentro de uma célula de algum animal ou do homem. Se você deixar o vírus sozinho, ele vai fora do organismo, ele vai morrer, porque ele não tem como ficar independente. Por isso que é chamado vírus, né, organismo acelular. Na grande maioria das vezes, eles são o quê? Vírus que tem um envelope. Então, vocês vão ver a carinha dele aqui. Isso aqui é o envelope do vírus. E aqui dentro, né, vocês estão vendo essa estrutura, tem o que a gente chama de genoma do vírus, né, onde tem o material genético que ele vai, né, replicar dentro do organismo do hospedeiro infectado. E qual família de vírus o citomegalovírus pertence? Ele é um herpes vírus. Então, eu acredito que todo mundo aqui já tenha ouvido falar do herpes, né? O herpes, algumas pessoas, né, têm aquelas lesões de vez em quando, né, na boca, umas vesículas, né? Aquilo é um herpes vírus, só que é um tipo de herpes vírus. O citomegalovírus, ele é um herpes vírus, e como o nome mesmo fala, todo vírus herpes, uma vez que ele infecta uma pessoa, nunca mais essa pessoa vai ficar livre desse vírus. Ou seja, não tem o que a gente chama de clareamento do vírus. Qual que é a diferença com a infecção por uma bactéria? Quando a pessoa tem uma infecção por bactéria, ele toma um antibiótico e mata a bactéria e fica livre da infecção. Esse vírus, o herpes vírus, mesmo que você tome um medicamento contra o vírus, o que pode acontecer? Ele pode ficar sem causar nenhum sintoma, mas ele fica lá dentro da célula de cada pessoa, esperando um momento, né, para ele voltar a que a gente chama de reativação. Ou seja, ele fica em latência e, posteriormente, ele reativa. Agora, o que faz? Quando uma pessoa tem uma infecção, vocês têm uma noção de que o nosso organismo, ele tem um mecanismo que a gente chama de defesa. Ele vai tentar se defender dessa infecção. Então, o que ele faz? Ele começa a produzir algumas células de defesa e tenta destruir esse vírus. Mas o citomegalovírus, o organismo até consegue fazer com que ele fique quietinho, mas não consegue acabar com ele permanentemente. E esse é o grande problema, tá, desse vírus, como a gente vai ver daqui para frente. Por que esse nome citomegalovírus? O citomegalo, a palavra citomegalo significa o quê? Uma célula muito grande, alargada, né? E antes ele era chamado como o vírus, né, de inclusão e olho de coruja. Por quê? Porque quando ele infecta uma célula, né, o que ele faz? Ele torna essa célula grande e o núcleo da célula fica bem saliente. Então, fica parecendo um olho de coruja. Se vocês fizerem um esforço, vocês vão ver que isso pode parecer um olho de coruja, né? E também na célula, né? Então, vocês podem ver por que
A gente sabe que aqui tem o citomegalo. É uma célula que normalmente ela é alongada. Quando a célula é infectada, ela fica arredondada. Então, por isso o nome citomegalovírus. Porque quando ele infecta uma célula, ele alarga a célula. E esse vírus não é um vírus novo. Ele já é conhecido desde 1880. Só que a primeira vez que alguém descobriu e que deu o nome para ele foi em 1954, né? Ou seja, muitos anos atrás. Agora falando, né, da infecção. Então eu gostaria de saber como é que esse vírus passa de uma pessoa para outra, né? Por que que uma pessoa tem o vírus e ele passa para outra pessoa, né? Ele não é transmitido por um mosquito, não é transmitido por, né, outra forma, não tem um vetor, né, como tem a dengue, né, a zika. Como é que ele é transmitido? O que que acontece, né? Que seria muito importante, né, se alguém tiver alguma dúvida, para poder entender o que que acontece na vida do indivíduo que tem essa infecção. Então, a primeira vez, né, que uma pessoa vai entrar em contato com esse vírus, já pode, como a gente já conversou, no período intrauterino. Também pode ser assim que a criança nasce. Quando a criança nasce, ela pode entrar em contato com o vírus ainda antes de um mês de idade. Ou então quando ela crescer. Quando ela crescer, ela vai adquirir o vírus se ela entrar em contato com algumas secreções contendo vírus. Agora, essas secreções quais seriam? Uma pessoa que tem o vírus, ele fica eliminando o vírus aonde? Especialmente na urina, na saliva. Mas não assim, você não adquire o citomegalo através, por exemplo, como um vírus respiratório, né? Você tossiu, né? O vírus vai, infecta uma pessoa longe de você, não faz aerosol. Você precisa entrar em contato com a saliva e essa saliva ter contato com a mucosa oral, né? Também, ele pode estar presente aonde? Na secreção vaginal, no sêmen. Então, a exemplo, né, do vírus HIV, né, ele é uma doença que pode ser uma infecção, que pode ser transmitido através, né, sexualmente, é uma doença sexualmente transmissível também. Então, depois da infecção primária, né, então aquela pessoa que teve, ele pode não saber que teve a infecção, ele está lá eliminando o vírus, a criança está eliminando o vírus na saliva, vai para a escola ou para a creche, chegando na escolinha, né, uma outra criança pega a chupeta, coloca na boca, ou alguém que está cuidando daquela criança troca a fralda, não lava a mão, então leva a boca, é assim que o vírus é propagado. Depois dessa infecção, esse vírus, como a gente já conversou, ele fica latente. Onde que ele fica latente? Em qualquer parte do nosso corpo. Ele pode estar no rim, ele pode estar no pulmão, ele pode estar no interior, né, por exemplo, algumas células, né, do sangue. Então, ele está lá, quietinho, né, sem causar sintoma, e aquele indivíduo não sabe que ele teve essa infecção. E o que ele pode causar posteriormente? Se aquela pessoa que teve essa infecção, se ela por algum motivo, né, ela fica doente por outras causas, por exemplo, toma uma medicação que diminui a sua imunidade, aí ele volta, né, volta a replicar e pode causar sintomas. Então ele fica fazendo esse ciclo, ou seja, é um vírus que, uma vez instalado, né, no organismo, ele fica permanentemente lá, quietinho. Tá? Então, como ele é transmitido, só lembrando que isso, no final, nós vamos falar como prevenir. Então, para prevenir uma infecção, nós precisamos saber, né,
como que ele é transmitido. Então, evitar contato com essas secreções que a gente já conversou. E isso, né, no Brasil, por exemplo, falando de quantas pessoas já tiveram essa infecção por este vírus aqui no Brasil. Nós fizemos um levantamento, né, aqui na cidade de Ribeirão Preto, 98% das pessoas chegam já na fase adulta, já tendo anticorpos. O que significa anticorpo? A célula de defesa contra o vírus, né? Então, a gente consegue pegar o sangue, obter e ver se ela tem célula de defesa contra esse vírus. Então, a gente sabe que aquela pessoa, né, já teve contato prévio com esse vírus. Então, na cidade, no Brasil em geral, né? Depois eu vou mostrar um mapa como o Brasil é campeão, né, ao lado da Índia, da África, na infecção por este vírus. Então, esse é o mapa. Aqui está o Brasil, né, pintado em escuro. Olha a soroprevalência, maior que 90%. O que é soroprevalência? É a quantidade de pessoas que já entraram em contato com esse vírus, né? Então, é muito alta. É muito difícil ter uma pessoa que nunca entrou em contato aqui no Brasil. E ela é muito parecida, ou seja, é muito diferente dessas áreas em azul. Estados Unidos, Canadá, né? Que a maior parte, pelo menos 50% das pessoas chegam lá na idade adulta, né? A mulher grávida, especialmente, sem nunca ter tido contato com esse vírus. Isso já não acontece aqui no Brasil. A maioria já teve contato prévio com essa infecção. Infelizmente, é o que a gente chama, né, de uma infecção de um país ainda, né, um país não desenvolvido. Se bem que desenvolvimento não quer dizer pobreza, né, mas é um país onde os hábitos higiênicos da população muito provavelmente ainda não são adequados, e porque seria muito simples a gente evitar o contato, né? Pelo que a gente já conversou, é só evitar o contato com essas secreções. E agora nós vamos falar da infecção congênita, né, por esse vírus. Então, a infecção congênita é aquela que o vírus é transmitido quando o bebê, ele passa pelo sangue da mãe, passa a placenta e chega na criança. Então, essa infecção congênita, por que ela é importante? Porque ela pode alterar o desenvolvimento normal de uma criança. Poderá levar a alterações, né, importantes, né, que pode tornar aquela criança uma criança especial, ou seja, uma criança que não vai aprender a falar, uma criança que não vai aprender a andar, né? Então, uma criança que não vai poder frequentar uma escola, né, normalmente. Então, muitas, né, dessas crianças, né, desses adultos, né, que não têm, né, uma vida independente, tudo isso pode ser o quê? Consequência de uma infecção que ocorreu, que a mãe teve durante a gravidez. Agora, se essa criança ela escapa, né, dessa infecção, vamos dizer, escapa, ou seja, não teve a oportunidade de entrar em contato no período que ela estava dentro do útero, assim que nasce, ela pode ser infectada pelo leite materno, ou então, quando ela passa ali, vai nascer, né, passa pelo canal de parto, e lá está o vírus. Então, ele entra em contato com o vírus e pode adquirir essa infecção logo que nasce. Mas esse tipo de infecção, ele acontece, mas não tem, por exemplo, a possibilidade da criança crescer e ter algum tipo de alteração futura. Ela vai ser infectada, mas não vai ter nenhum tipo de anormalidade futuramente. É o que a gente chama de uma infecção que ocorreu no período ainda neonatal, mas ela não tem o potencial para gerar algum tipo de alteração na criança. Nesse quadro, nós vamos ver, então, quais são, né, como pode ser esse vírus transmitido, né, e quem são aquelas pessoas de risco para ter alterações decorrentes, né?
Então, é aquele bebezinho, né, intraútero, a criança pequenininha, só se ela for muito pré-termo, mas geralmente ela não tem sintoma nenhum. Com isso, né, a gente não contraindica o aleitamento materno de jeito nenhum, né, que o leite materno é muito importante. Então, o fato de poder ter o CMV lá, isso não contraindica, né. A criança maior, né, que pode ter contato com outras crianças, mas ela vai ter o quê? Uma infecção que a gente chama de assintomática, ou seja, é aquela criança que não vai ter nenhum tipo de sintoma posteriormente. Agora, já aqueles indivíduos, né, que, por algum motivo, eles não têm uma saúde, né, como as outras, né? Quais são essas pessoas? Todos vocês já conhecem pessoas que precisaram fazer algum tipo de transplante de órgãos, né? Então, aquela pessoa que faz transplante de órgãos, ela tem que tomar medicamentos que diminuem a sua imunidade. Neles, esse vírus tem uma gravidade imensa, né? Pode ser uma causa, né, de doença, de internação grave, naqueles indivíduos, né, que não têm uma defesa, né, como todos nós temos contra as infecções. Ok? Bom, e por que não tem uma vacina? Já que ela é tão comum, né, causa tantos problemas, então por que ninguém ainda criou uma vacina contra esse vírus, né? Então, qualquer infecção, né, todos estão trabalhando numa vacina contra o Zika, né, a vacina contra a dengue. Por que nunca ninguém tentou, né, uma vacina contra esse vírus? Por esses motivos que a gente já conversou. Porque quando a gente toma uma vacina, por que nós, quando tomamos a vacina, por exemplo, contra a rubéola ou contra sarampo, nós não temos mais essa infecção, nós ficamos protegidos? Porque aquela vacina, o que ela faz no organismo da pessoa? Ela produz a célula de defesa, e quando você encontra, né, esse vírus na sua vida, né, em algum momento, o seu organismo se defende e você não adquire essa infecção por esse agente. Por que então não tem a vacina? Porque mesmo que a mulher grávida já tenha tido essa infecção em algum momento, ela tem a chance de, na gravidez, como na gravidez muda todo, né? Assim, existe uma mudança nas respostas, né, da mulher, em várias áreas, né? E uma delas, como se ela fosse uma mulher, né, um indivíduo imunocomprometido. Então, nesse momento, o vírus ele aproveita para voltar, né, a replicar. Então, mesmo aquela mulher que tenha, né, já tenha tido essa infecção, ela pode transmitir o vírus para a criança. Esse é o grande problema desse citomegalovírus. Porque não é como a rubéola. A rubéola, você tomou a vacina, então a mulher está protegida. Ela não vai ter um filho com a infecção congênita. A toxoplasmose também, né? Outras infecções, se a mulher ela tem essa infecção antes da gestação mesmo, com a vacina, se ela está protegida, ela não passa mais para a criança. Mas com o citomegalovírus é diferente. Nesse panorama, então, o que ele causa naquela criança que a mãe teve a infecção, né? Ele pode causar o que especialmente? Surdez, a perda auditiva. O citomegalo, é a causa mais frequente de surdez, né? A perda auditiva. É aquela criança que não ouve desde que nasce, ou seja, é aquela criança que não vai aprender a falar, né? Ela não vai entender o que está sendo falado, consequentemente, ela não vai falar. Então, é aquela criança que tem uma perda auditiva permanente. É a maior sequela, né? O que é uma sequela? É uma alteração permanente que vai atrapalhar, que vai fazer com que essa criança não tenha uma vida social, não tenha uma qualidade de vida boa. Então, a surdez
ela pode também, né, muitas vezes, o bebê levar, né, a morte do bebê ainda intraútero, levar a aborto. E se a criança sobrevive, né, e se ela teve essa infecção, ela pode ter o quê? A microcefalia, né, que hoje, né, todos, né, conhecem o que é microcefalia, mas a microcefalia já existe há muitos anos, né, e o citomegalo, CMV, é uma causa muito comum de microcefalia, como o Zika vírus. Ela pode, aquela criança, ter uma lesão na cabeça, né, uma lesão dentro do cérebro, que vai impedir que essa criança ande, que possa ser uma criança que vai precisar de uma cadeira de rodas. E também ela pode ter alteração visual, né? Pode ter perda visual, mas a perda auditiva ela é muito mais frequente. Ou pode ser aquela criança também que quando cresce, né, lá na escola, né, a mãe muitas vezes não percebe o que está acontecendo, o pediatra às vezes é muito sutil, é aquela criança que pode ter algum distúrbio, né, de comportamento, dificuldade na escola. Então, como que a gente sabe se o bebê tem essa infecção? É esse o nosso trabalho, né? É esse o nosso projeto. Nós estamos, desde o ano, né, de 2003, nós estamos realizando uma pesquisa que nós queremos saber, essa criança, ela tem ou não tem infecção congênita por esse vírus? Isso é muito simples de ser feito. O que precisa? Assim que o bebê nasce, né, coletamos uma amostra de saliva dessa criança, saliva, né? Se a mãe passou a infecção durante a gravidez, o vírus vai estar lá na saliva. Aí nós identificamos o vírus. Se aquela criança é infectada, então nós vamos investigar, que a gente chama de investigação. Nós vamos saber qual é a repercussão dessa infecção. Nós vamos fazer um exame auditivo mais detalhado, um exame da audição. Nós vamos fazer um exame do olhinho, nós vamos fazer um exame da cabecinha, né? E nós vamos acompanhar essa criança muito de perto, né? Por que esse acompanhamento? Por que ela é importante? Porque ela nos permitiria, essa é só para vocês saberem, né, como que faz, né, que eu já falei do diagnóstico, né, pesquisa o vírus na urina, na saliva, e também qual que foi o nosso resultado, né? Quantas crianças nós identificamos nesse período? Nós identificamos 119 crianças do ano de 2003 a 2009. Ou seja, uma em cada 100 crianças que nascem aqui no HC são infectadas por esse vírus. Isso é muito, muito alto, né? Vocês imaginam multiplicando isso, né, pelo número de nascimentos aqui no Brasil. Então, nós temos muita criança que nasce com essa infecção congênita aqui no Brasil. Tá? E quantas dessas, né, teve a surdez, a perda auditiva? 10% delas, né? Parece pouco, são 11 crianças, mas só no Hospital das Clínicas. Imagine isso no Brasil inteiro, quantas crianças não escutam, né, como consequência dessa infecção congênita. Isso é importante, que a gente chama problema de saúde pública. E por que é importante? O que nos possibilitaria fazer? Você identifica, sabe, essa criança infectada. O que a gente pode fazer por essa criança? Ela pode ser estimulada, colocar o aparelhinho, né? Não sei se vocês estão enxergando, essa criança está com o aparelhinho aqui. Esse aparelhinho, ele não é destinado somente às pessoas idosas, né, que já não escutam bem. A criança pequena pode usar o aparelhinho, ele vai conseguir, né, ouvir, né, melhor e pode começar a aprender a falar. Com dificuldade, mas o aparelhinho, ela faz com que a pessoa, com que aquela criança entenda o que está sendo falada. E se caso é uma criança, né, que precisa do aparelhinho, para ela não ficar com o aparelhinho o tempo todo, já existe um tratamento, né,
que faz um implante, né, de cóclea. Porque o que é a cóclea? A cóclea é a estrutura do ouvido que faz com que a gente ouça o barulho, ou seja, quando vocês conversam comigo, eu estou conversando, por que a gente entende? Porque a cóclea traduz para a gente o que está sendo falado. Essas crianças, o citomégulo vai lá e destrói a cóclea. Por isso que a criança ouve o barulho, mas ela não entende o que está sendo falado. Então, com isso, pode fazer um implantezinho de cóclea, desde pequenininho, e essa criança vai ter uma vida normal. Se você não sabe que aquela criança é infectada, e a mãe não percebe, e percebe somente na idade escolar, essa criança já perdeu a sua oportunidade, né, de fazer o tratamento. É por isso a importância do que a gente chama, né, nós médicos, de diagnóstico precoce, ou seja, diagnóstico o quanto antes, para que a gente tenha tempo de atuar e impedir que seja uma criança que não vai aprender a falar. E como que a gente pode prevenir? Eu queria perguntar para vocês, vocês lembram, né, quando teve aquela epidemia do H1N1? O que ficava, né, lá próximo, em qualquer lugar, vocês viam o quê? Tinha o álcool gel em todo lugar. Bom, será que esse álcool gel deve ficar somente presente na época de epidemias? É claro que não. As medidas higiênicas, elas devem ser uma rotina nas nossas vidas, né? Qualquer pessoa, nós nunca sabemos onde está esse vírus, pode não ser o citomegalovírus, mas outros vírus. Então, uma medida muito simples, lavar as mãos. Né? Lavar as mãos antes de comer, né? E também, contato com crianças. A gente não vai mais pegar nenhuma criança no colo, beijar uma criança. Não, claro que não. Nós podemos fazer isso tranquilamente. Quem é que não pode? A mulher grávida. Esses são os cuidados para a mulher grávida. Ou seja, a mulher grávida, toda gestante, tem que ter uns cuidados especiais, né? Por isso que existe o pré-natal. Seria o quê? A orientação às grávidas de como evitar essas infecções. Nós sabemos que a maior fonte é a salivinha, né, do bebê, salivinha. Então, essa mulher, a orientação, né, que os médicos, os profissionais de saúde dão, evite contato com saliva de bebê, urina de criança, né? Quando trocar as fraldas, então ela nunca mais vai trocar fralda? Não. Ela tem um método muito simples que para todos nós, né? Ou seja, lavar as mãos. E não precisa do álcool gel em todo lugar, né? Desde que a gente tenha uma torneira com sabão. Lavar as mãos é o melhor método de se evitar o contato com esse vírus. E também sabendo que ela é uma infecção, né? Que o vírus pode estar lá, né? Que é sexualmente transmissível, a proteção, né? Durante, né, atividade sexual. Seriam as duas maneiras, né, de investir na prevenção dessa infecção. Então, são coisas simples, né, que na ausência de vacinas e na ausência também, né, de um medicamento eficaz, porque mesmo que saiba que a grávida tem essa infecção, ela não pode tomar nenhum medicamento contra o vírus. Por quê? Porque o medicamento é uma medicação muito tóxica, né, que ela é só indicada para aquele paciente muito grave. Então, se a grávida tomar esse medicamento que combate o vírus, que chama ganciclovir, que existe um remédio contra o citomegalovírus, esse remédio pode levar também à alteração da criança. Então, ela pode ser tóxica. Todos vocês sabem que grávida não pode tomar qualquer medicamento. Então, na ausência de vacinas e na ausência também de medicamentos na grávida, a melhor maneira é intensificar o quê? Os hábitos higiênicos, né? Isso que é o papel, né, daquele profissional de saúde. Muitos de vocês, né, vão ser profissionais de saúde futuramente. Então, a gente sempre coloca, né, essa convicção que o mais importante não é medicar, né?
Não é ir lá tomar o medicamento. O mais importante é prevenção. Então, como que nós podemos prevenir? Prevenir é o quê? É não deixar aquela infecção acontecer. Né? Então, a gente bate muito nessa tecla. Hábitos higiênicos previnem qualquer infecção. Seja ela por qualquer, né? Pode ser um vírus, uma bactéria. Uma pneumonia, por exemplo, você pode prevenir lavando as mãos. Uma gripe, você pode prevenir lavando as mãos. Então, essa, né? Agora, a mulher grávida tem que tomar mais cuidados, né? Tá? Então, recapitulando, né? Fazendo um resumo de tudo isso, né? Só para completar. E essa infecção, embora seja muito, né? Assim, talvez a maioria de vocês nunca tenha ouvido falar, né, desse vírus. Ele é muito comum, é a maior causa de surdez na criança. E nenhuma mulher grávida, ela está segura, né? Por quê? Porque ela pode ter tido a infecção antes, ela pode ter durante, que ela pode transmitir esse vírus para o seu bebê. Então, a gente fala que o citomegalovírus, né, é um importante desafio, né, que o pesquisador, ele é motivado por o quê? Quem se propõe a fazer uma pesquisa. O que motiva um pesquisador a fazer um projeto? São os desafios, né? São aquelas situações que ninguém conseguiu, né, resolver. Então, ele é um desafio para pesquisadores, para todos, né? Não só para o pesquisador, mas também para os médicos, qualquer profissional de saúde. E a nossa missão, né, que a gente tenta agora, né, é informar. Informar como? Desde essa fase, né, nessa idade de vocês, né, para vocês terem uma noção que existem, né, esses vírus, né, e que a gente tem que estar atento, né, que nunca é demais, né, tomar os cuidados, né, higiênicos, né, e que a criança, né, não adianta a mãe muitas vezes, né, aquela criança que tem algum tipo de, digamos assim, limitação, né, que aquilo pode ser consequência de algo que aconteceu ainda durante a gravidez, ou seja, uma infecção congênita, né? E isso é uma batalha para quem trabalha com as crianças, né? Mesmo qualquer médico, né? Obstetra, é um desafio para nós, porque nós trabalhamos com isso, né? De tentar minimizar o número de crianças e adultos, né, que vão ter algum tipo de limitação, como a qualidade de vida, né, ruim. Tá? Então, o CMV, o citomegalo, ele precisa ser mais conhecido na população geral, ele precisa, né, ser difundido de pessoa a pessoa, né, difundido de maneira conversando, falando, né, pensando nele eventualmente, né, para que nós possamos, né, diminuir a circulação desse vírus. O citomegalovírus, ele é uma doença assintomática. Sim. Mas ele permanece em latência durante toda a vida da pessoa. Sim. E em casos que a pessoa está com uma imunidade baixa, como uma pessoa soropositiva de HIV, ou uma pessoa que está em um tratamento quimioterápico ou radioterápico. Muito bem, é isso mesmo. Ela é assintomática para a pessoa que tem uma imunidade normal. Para o paciente, né, soropositivo, ou um paciente que está fazendo uma quimioterapia, que a imunidade está baixa, ele é sempre sintomático. Ou seja, ele causa alterações oculares no indivíduo adulto, pode levar a cegueira, a perda auditiva, ele pode levar a quadros, assim, o pulmão dele, né, pode ficar danificado, pode levar a uma pneumonia grave, né, e o mais temido é também uma infecção no sistema nervoso, como uma meningite, como um quadro, o paciente pode parar, né, não conseguir mais andar, pode levar a quadros muito graves.
Nesse tipo de pacientes, né, nesse tipo, está indicado o tratamento com essa droga que eu falei do ganciclovir. Porque, se você não tratar, esse paciente vai evoluir para o óbito, né? Então, ele é um agente, digamos assim, bonzinho para as pessoas que têm uma imunidade normal, mas é muito ruim com aqueles doentes e com a mulher grávida, né? Que são os grupos selecionados, né, de pessoas que podem ter sintomas por esse vírus. Nas alterações neurológicas, estava falando sobre os transtornos de humor e dificuldade no aprendizado. Isso tem relação com déficit de atenção e dislexia? Sim, pode ter. O que é pouco conhecido ainda, né? O quanto o CMV contribui para isso. Mas, na nossa, digamos, nosso acompanhamento, que a gente chama de coorte de crianças, que algumas já têm até 9, 8 anos de idade, o que a gente vê muito, né? Porque para você avaliar isso, você tem várias escalas assim, né, de desenvolvimento. Então, quando a gente aplica essa escala, são crianças que têm atraso na linguagem, né? São crianças que podem ter déficit de atenção, são aquelas crianças... mas isso pode acontecer com a criança não infectada? É claro que pode. Mas a frequência dessas alterações ela é maior nesse grupo de crianças infectadas, né? Claro que todas essas alterações causam multifatorial, mas citomegaly pode contribuir para isso. Se um filho, tipo a mãe, ela tem o primeiro filho, aí o primeiro filho tem, o segundo também vai ter? Também é uma pergunta bem interessante. É uma pergunta que todas as mães fazem para a gente, né? Pode ter. Pode ter porque o anticorpo não protege. Só que a chance dela ter um outro filho infectado é igual na população geral. O que a gente orienta? Que aquela mulher que teve um filho infectado, que ela não engravide, tá? No primeiro ano após o nascimento dessa criança, porque a chance é maior dela ter um outro filho infectado. Então, a gente pede para dar um período, né, que idealmente seria maior de 24 meses, né? Especialmente nos primeiros 12 meses após, né, o nascimento dessa criança infectada, que ela evite, né, de ter um outro filho, né, que ela espere um pouco mais, porque as chances são maiores se for muito próxima, tá, da gestação anterior. E se esse filho, se for homem, aí tem chance do filho dele ter também, ele sendo homem? Você fala com o homem ter infecção? Aí ele tem relação sexual com uma moça, sim, e a moça tem chance de... Sim, assim, olha, bem complicado, mas vou tentar. O citomegalo, ele não existe só um tipo de vírus, tem várias cepas do vírus. Então, o citomegalo, a gente chama geral. Mas você pode ter infecção com um citomegalo e o parceiro, né, por exemplo, uma mulher pode ter infecção por um citomegalo e o parceiro tem infecção por outro citomegalo. Na mesma família, mas são cepas diferentes. O que pode acontecer? Ele pode transmitir, durante a gestação, outro tipo de citomegalo e levar à infecção. Então, por isso que na gestação a gente pede para ter também a proteção, né, sexual, com camisinha, né, com preservativo, para evitar essa exposição a novos vírus. Se no caso, por algum motivo, a gente conseguisse mudar essa cultura nacional e conseguisse melhorar as questões de higiene, hoje, pelo gráfico ali, diz que o Brasil está acima de 90%, perto de 98%. Para chegar num nível de 40%, 50%, levaria quanto tempo, mais ou menos, considerando se conseguisse fazer uma boa política? Quando a gente pensa assim, em projetos grandes, né, na área de saúde, qual que é a projeção, mais ou menos? Olha, é difícil, eu sei. Porque o que a gente percebe, né, aqui no Brasil, qual é a realidade nossa, né? A maior parte, olha, para vocês terem uma ideia, nesse estudo nós observamos que adolescentes de 12 anos, a sobreprevalência é 95%, ou seja, nos outros países com 12 anos,
a prevalência dessa infecção é em torno de 30%, né? E aqui é 90%. O que a gente leva a isso? O que a gente pensa? Quais são os fatores? Uma é o número de pessoas, por exemplo, na casa, né? Casas pequenas, aglomerados, né? Saneamento básico ruim, né? Não tem muitas vezes água na torneira, né? Falta água para lavar as mãos, né? Falta água para lavar, por exemplo, uma colher, né? Aquela colher pode ter o citomegalo. Então, é o saneamento básico, são as condições socioeconômicas e nós vamos ter que trabalhar muito em termos, não é só isso, né? E também a cultura, né? Assim, em termos de do que é importante, né? Para o nossos, né? Para o governo, né? Eles falam muito, né? Em aumentar médicos, em aumentar postos de saúde, mas nunca se fala em melhorar as condições de moradia, assim, moradia, saneamento básico, que todos tenham acesso, né? Então, eu não sei, teria que melhorar muito toda a nossa educação, né? Acho que a educação é básico, né? Por isso que a criança, desde pequenininha na escola, né? Ela precisa, né, ser orientada como você pega uma infecção, como você adquire. O que você tem que fazer? Lavar as mãos. Não é só lavar as mãos antes de comer, mas lavar as mãos sempre, né? Então, isso, né, muitas vezes é esquecido, essas orientações básicas, né? Então, eu realmente, desde que nós começamos há quase, né, 15, 20 anos atrás, a gente não vê muita mudança nisso, né? Não teve nenhuma, digamos, indício de que essa sobreprevalência vai diminuir, infelizmente, né? Mas tudo isso é muito cultural ainda, não é cultural, mas são as nossas, né, são os nossos hábitos ainda e as nossas condições, né, que nós vivemos. A sobreprevalência seria maior no período neonatal ou em questões de higiene pessoal e saneamento básico? Você fala se a infecção congênita, a prevalência da infecção congênita é de 1%. Durante os primeiros anos de vida, à medida que ela vai aumentando com o decorrer, né, da idade. Então, a aquisição pessoa a pessoa, tá, é muito maior do que a infecção congênita, né? A congênita, embora seja 1%, ela é preocupante. Mas, se a gente pensar que pessoas com 12 anos, 98% já então a força dessa infecção ocorre muito cedo na nossa população. Ela é muito grande no primeiro, segundo, terceiro ano de vida, né? Ela é muito grande. E geralmente, porque hoje em dia todas as crianças vão para a creche, para a escolinha, né? Convive com outras crianças. Então, a criança vai adquirir essa infecção com certeza da outra criança, né? Então, ela vai aumentando com a idade. Então, ela é maior na idade adulta mesmo, né? A sobreprevalência aumenta com o decorrer da idade. Por quê? Porque conforme você cresce, maior são as chances de exposição ao vírus. Além de nós humanos, os macacos e os roedores também contraem o citomegalovírus. Sim. A sobreprevalência é maior nos humanos, nos macacos ou nos roedores? Tá. O citomegalovírus, eu não falei isso e eu vou falar agora. Ele é altamente espécie específico. O citomegalovírus do macaco ou de outro animal, do murino, né? Ele não causa doença no homem, ele não consegue infectar a célula humana. Da mesma maneira, o citomegalovírus humano não consegue infectar o macaco, não é como outros vírus, não é como o Zika vírus, o HIV, é um outro vírus. Por isso que quando vocês lerem alguma coisa, sempre escrito citomegalovírus humano. Ele é altamente espécie específico. Agora, o quanto o citomegalovírus, né, é difundido nos animais, a gente não conhece isso, porque como esse vírus não causa doença, o citomegalovírus animal não causa doença no homem, então não tem esse estudo, né? Quantos macacos são infectados, né? Porque não veio deles, né? Não foi deles, né, que transmitiu, foi para o homem. Foi de homem a homem mesmo. Pessoal, vamos agradecer novamente a doutora Aparecida. Muito obrigado.